Renato, Amém. você possa ser usado por Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, agradeço à pastora pelo convite, agradeço aos irmãos, e realmente fiquei muito satisfeito de saber que minha família, meus amigos foram muito bem acolhidos aqui. A pastora sabe que eu tenho assim, um trabalho na rede social contra abuso religioso, e a gente se preocupa, né, da igreja, do ambiente da igreja ser um ambiente saudável, no que a pastora, inclusive, falou aqui, né, na relação entre os irmãos, tem que ter saúde na relação. Então, você não tem uma liderança dominadora que manipula, que controla. Infelizmente, isso tem acontecido no movimento evangélico atual, no Brasil e pelo mundo, coisas assim têm acontecido, né? Há irmãos que acabam optando por ficar sem igreja local, por causa disso. Então, no Brasil, se os desigrejados virassem uma denominação evangélica, seria a maior, ultrapassaria as Assembleias de Deus, por causa, eu imagino, né, muito por experiências de abuso religioso. Então, esse é um trabalho que eu faço. E quando minha irmã deu testemunho sobre os irmãos, né, sobre a igreja local, sobre a pastora, o relacionamento aqui na igreja local, fiquei muito contente, muito satisfeito de que vocês estão recebendo esse acolhimento aqui. Não que em Orlando tenha lobos, que eu chamo, né? Aqui não tem, né? Pastor Lobo do Brasil não veio para Orlando, né? Tenho certeza que ficaram todos por lá, mas vai que aparece um, e fiquei muito satisfeito de estar congregando aqui numa boa igreja, né? Numa comunidade assim, que vocês têm relacionamento, proximidade, né? Então, Deus abençoe a igreja aqui de vocês. Estou já começando a me familiarizar, né? Lembrar da nossa igreja local lá no Rio de Janeiro, a Igreja Raiz, que a gente procura se basear nesses princípios de uma igreja saudável. Eles estão fazendo o culto lá nesse momento, então o coração está numa ponte aérea aqui do Rio para Orlando, né? E sobre histórias assim do passado dessa turma, eu tenho histórias constrangedoras sobre cada um deles também. Então, assim, não me ameace, porque no decorrer aqui a gente pode falar, né? Então, cara, a gente tem realmente uma jornada aí boa, né, de um longo tempo. Como o tempo passa rápido, né? A gente se relacionou assim, né, desde novinho assim, nos encontros, em Cascadura, né? Quem não conhece Cascadura, lembra muito esses bairros aqui, assim, né? Os retiros que a gente fazia, que é do Rio, né? Do Rio de Janeiro, tem uma região lá chamada Piabetá. A gente ia num sítio lá maravilhoso, né? Que a lama vinha até aqui em cima para chegar de ônibus, e foi um tempo assim de juventude na igreja maravilhoso. Não sei quanto tempo você tem de igreja evangélica, de ser um protestante, né? Mas você pode reparar que a igreja evangélica de 20, 30 anos atrás, para quem é convertido há muito tempo, e a de hoje, parece que se transformou muito, né? O clima, o jeito de ser da igreja mudou muito. E isso traz impactos no nosso relacionamento com a igreja local, com Deus, uma questão que é assim, que eu me preocupo, e um dos temas que eu trato muito, essa preocupação sobre... Eu tive uma boa experiência de igreja local desde jovem, mas qual a igreja que nós vamos deixar para os nossos filhos? Será que nós vamos deixar uma igreja secularizada? Será que nós vamos deixar uma igreja esvaziada da fé, esvaziada de cruz, e muito mais comercial, muito mais fria na pregação do Evangelho? A gente tem que tomar cuidado com isso. Qual é a igreja que nós vamos deixar para os nossos filhos? Vai sobrar o que do Evangelho para a próxima geração? E isso é uma preocupação que todos nós temos que ter. Então, qual a parte que você consegue fazer aqui na tua igreja local para você constituir uma igreja para os seus filhos terem boas experiências? É que você teve há 10 anos, há 20 anos, uma experiência de igreja que mudou o ambiente da igreja evangélica atual. Nós temos que perseverar sobre isso, manter as boas relações entre os irmãos e manter uma pregação saudável do Evangelho. Nem todo mundo que abre as Escrituras prega Evangelho. Às vezes o cara pode pregar ali judaísmo, porque há conteúdo para isso.
a pessoas que são espíritas, abrem as escrituras e pregam o evangelho segundo o espiritismo, e aí por diante. E dentro de igrejas evangélicas, uma pessoa mal intencionada pode pregar heresias, tomem cuidado. Mas estamos aqui finalizando, né, esse período de Páscoa, da mensagem de Páscoa, e nós queremos convidar os irmãos a abrirem aqui 1 Coríntios, capítulo 1, esse escandaloso amor de Deus por nós, que tanto nos amou, que enviou seu único Filho para nos salvar. E nós podemos fazer uma reflexão a partir disso, sobre expectativas que você tem ao se aproximar de Deus, ao se aproximar do Evangelho. O que você espera de Cristo quando você se aproxima dele? O que você espera do Evangelho quando você opta por participar de uma comunidade de fé, em ser o Evangelho? Onde residem as suas expectativas? E aqui nós vamos ver as expectativas de dois grupos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, aqui está demonstrada a expectativa e o resultado dessa expectativa, que diz assim: os judeus, eles pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Dois grupos importantes da época que eram pregados, né? Às vezes fala os gregos, não necessariamente são os gregos, é a cultura grega. Se hoje a cultura americana ela é espalhada pelo mundo, na época era grega. O Novo Testamento é escrito no grego, as pessoas procuravam, era o inglês da época, né? Falar o grego. A cultura helênica era espalhada pela região, e outro grupo eram os judeus, e cada um reagia àquela pregação que estava sendo feita pelos apóstolos de uma forma diferente. E o apóstolo Paulo, ele diz que os judeus tinham uma expectativa de milagres. Eles falam: eu quero ver sinais, me mostra os sinais. E já os gregos, a cultura, o mundo da época, estava com uma expectativa da sabedoria, só que a pregação dos apóstolos estava vindo com alguma coisa meio doida para a expectativa deles dois. O que ele diz que era loucura para eles, que era pregar o Cristo crucificado, que ressurgiu dos mortos. E isso embaralhava todas as expectativas daqueles grupos. A nossa geração, o nosso mundo atual, está repleto de expectativas, e você está completamente envolvido nisso. É a tua geração, é o mundo que você vive, é a região de onde você vive, a família de onde você nasceu, você está submerso nisso, então você tem umas expectativas do século atual, do jeito de ser do mundo hoje. Quando você se aproxima de Cristo, o que você espera? Eles esperavam algumas coisas, mas a pregação dos apóstolos frustravam aquilo. Por isso os judeus se escandalizavam, e por isso era loucura para aqueles homens que estavam buscando uma razão na sabedoria, muita ênfase, né, na filosofia grega. E se nós pregarmos hoje o Evangelho de uma forma sem acréscimos, da forma mais simples possível, é possível que ao pregar o Evangelho assim, de uma forma mais cristalina possível, muitos dos nossos irmãos nas igrejas locais, inclusive a gente fica escandalizado, porque frustrou nossas expectativas. Porque talvez a nossa expectativa ao nos aproximarmos de Deus seja algo semelhante, de ver os sinais, os milagres, de ver uma provisão para a gente, de ver uma prosperidade para a gente, e aí por diante. Talvez alguém pode se aproximar da gente dizendo que está pregando um evangelho e está nos saciando, está oferecendo para a gente o que nós estamos pedindo. Eu quero ser próspero, então eu te entrego isso. Você vai ser próspero, Deus vai te abençoar. Eu quero um milagre, e então o pregador vai te prometer esse milagre. E seja lá qual for a nossa expectativa, sempre vai ter alguém vendo essa demanda de um mercado do meu coração, né? O que o meu coração deseja comprar nessa mensagem, e eu te ofereço, e isso dá uma tranquilidade emocional na gente, a gente sai contente, sem ter recebido o Evangelho.
isso acontece com a gente? Acontecia com as pessoas dessa época, e é aí onde residia o escândalo. Não que Cristo tenha cometido o escândalo que ele condena, que é da pessoa se envolver com as imoralidades do pecado, de se voltar contra os propósitos de Deus, mas a atitude de sacrifício, o comportamento de Cristo, o jeito como ele pregava, o que ele ensinava do reino de Deus, estava escandalizando os judeus. E muitos de nós, nossa geração, nós evangélicos atuais, se começar a oferecer um alimento sólido do evangelho, muitos de nós vamos ficar engasgados. Não esperávamos por aquilo. Não estamos acostumados com esse tipo de refeição. Porque a nossa expectativa pode não estar na cruz de Cristo, nesse amor incondicional, que se sacrifica, mas numa expectativa mais lucrativa. Então aqui nós temos judeus ficando escandalizados e gentios, gregos, achando que é loucura aquela mensagem. Isso não é algo racional. Certa vez, Jesus, ele multiplica, a famosa multiplicação dos pães e dos peixes, e aquilo é um dos sinais em que os judeus estavam na expectativa realmente de receber. Eles ficaram contentes com aquilo, receberem de uma forma milagrosa, além de ver o milagre, terem a provisão para eles do que comer, de uma forma assim, inexplicável. E eles começam a seguir Jesus. E vão até o Senhor está se afastando da multidão, mas a multidão dá uma pressionada em Cristo quando encontra Ele. E Cristo fala para eles, vocês só estão me procurando porque eu dei o que vocês comerem, né? Vocês estão vindo atrás de mim, não pela minha mensagem, mas porque eu estou dando o pão e o peixe para vocês, porque era a expectativa deles. Então, eles dizem, Moisés deu para a gente um maná que desceu do céu milagrosamente, faz isso também, nos dá o pão novamente. Ficou tentando Jesus com uma história de Moisés, porque isso mostrava a expectativa dos judeus com clareza. Eles queriam sinais miraculosos, eles tinham uma expectativa de provisão, além de outras expectativas que eles tinham políticas, né, do reinado do Messias, mas eles tinham muito isso, de provocar Jesus pedindo sinais, milagres. Certeza que você, assim como eu, já pedimos ao Senhor um milagre, de momentos de angústia, de dificuldade, mas isso não resume o Evangelho para a gente. Isso não é a centralidade do Evangelho. O milagre acontece hoje, você tem o que comer, você tem uma provisão importante, talvez até uma cura, mas o Evangelho não se resume nisso, mas na redenção, na remissão dos pecados, na vida eterna. E a nossa expectativa ao nos aproximarmos de Deus, ela conta muito, ela é muito importante, porque o escândalo no teu coração, você vai ficar frustrado, dependendo de onde você colocou a tua expectativa. E depois disso, dessa multiplicação, da mensagem de Cristo, dando um aperto nas pessoas ali naquela multidão, ele começou a dizer, vocês deveriam comer da minha carne. Olha só, para a gente hoje isso é fácil ouvir, né? Porque a gente conhece a Santa Ceia, a gente já repete isso, né? As pessoas conhecem isso, mas isso era novidade. Então, quando ele diz, vocês deveriam comer da minha carne, eles ficaram, sem dúvida, escandalizados. E diz que os evangelhos que a multidão se afastou do Senhor dessa hora, muitos discípulos desistiram de seguir a Cristo, e ele tentando ensinar, explicar para eles o que era aquele mistério, até que ficaram os mais íntimos, ele disse, vocês também não vão embora? Também não vão se escandalizar e ir embora? Até que veio a célebre frase, né? Mas para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna.
a minha expectativa está no Senhor. Não estou entendendo agora o que o Senhor está dizendo, mas estou prestando atenção, minha expectativa está em Cristo, no que o Senhor pode me ensinar, mas a expectativa da multidão dos judeus estava nos sinais, nos milagres. E a nossa pode estar em outra direção, espalhada por aí. A nossa expectativa pode estar sendo frustrada quando nós ouvimos o Evangelho de uma forma genuína, mas quando a gente passa o rios lá no Instagram ou em outra rede social e nós recebemos uma mensagem ali de um líder religioso que acalenta nosso coração, que nos entrega o que a gente esperava, a gente então recebe de bom grado aquilo. É isso que eu queria. E aí você vai compartilhar bastante, né? Mas nossa expectativa na comunidade de fé, na igreja local, ela está em ouvir o Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar, o que é o Evangelho genuíno. Estou em busca da eternidade, da remissão dos meus pecados, quero morar no céu com a minha família, com meus irmãos da igreja, quem eu amo. Queremos uma igreja mais madura, mais sólida nisso. Claro que no mercado da fé, de muitas mídias, muito acesso a conteúdo, há uma prateleira de opções. É o mundo do Netflix, né, em que você tem muitas opções para tudo. Então, se você quiser um tipo de mensagem, um tipo de teologia, você vai ter ao alcance disso. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor tem para mim. Estou me esvaziando aqui das minhas expectativas, deixar meu coração mais livre, e o Senhor me ensina. Imagina você se escandalizar com o ensino do Senhor para você, porque frustrou tuas expectativas. Uma forma errada de lidar com isso seria a igreja querer descobrir as expectativas de cada pessoa da sociedade e ficar entregando a elas. Olha, a nossa igreja vai permitir que você faça isso que você tanto gosta, pode vir. A nossa igreja vai te oferecer a demanda que você quer, pode vir, né? Há pouco tempo eu compartilhei com os irmãos num evento, falando como nós, protestantes, esvaziamos nossas igrejas de tantos elementos, né, do catolicismo, os elementos litúrgicos assim, do culto, são diversos, né, no catolicismo. Nós tínhamos orgulho de termos nas nossas igrejas locais mais esvaziadas disso, mas com o tempo nós fomos enchendo nossas igrejas, e nos nossos dias atuais nós fomos enchendo de recursos em que, se você não tiver uma sala kids maravilhosa, um parque de diversão, o cara fala, não tem estrutura para criança, e não fica. Não, mas aqui a gente ensina evangelho para as crianças. Não, mas lá, aí fica uma concorrência de mercado sobre esses excessos, sobre o tipo de qualidade de som, sobre o tipo de cantina que se tem, sobre o tipo de retiro que se faz, e você fica nessa briga de preencher uma demanda de mercado. Isso vai frustrar quando você ouvir o verdadeiro evangelho. Quando você ouvir a exposição da Escritura, você vai se frustrar. Judeus se frustraram, gregos da época se frustraram, e nós estamos nos frustrando. Ou vamos viver no engano até morrer e termos uma experiência péssima no juízo. No Sermão da Montanha, o Senhor mostrava como ele pregava, e aquilo ia escandalizando os judeus da época, quando ele dizia, está escrito, não matarás, mas eu digo, se você odiar seu irmão, chamar ele de tolo, você já está sujeito ao juízo. Está escrito para não adulterar, mas eu digo, se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já está cometendo adultério. Também está escrito olho por olho, dente por dente, mas o Senhor começa a ensinar como perdoar e amar os seus inimigos. E a forma como os judeus da sua época, os religiosos da sua época criam, e o que eles esperavam do Messias está sendo frustrado, e aquilo está escandalizando cada vez mais. Só que a forma como Jesus escandalizava não é como
Uma pessoa que está cometendo pecados e delitos está escandalizando. Talvez hajam religiosos na nossa época, nos incluímos nisso, nos dias de hoje que estão escandalizando, mas estão escandalizando, difamando o Evangelho, sendo liberais no seu comportamento, escandalizando no seu grupo de amigos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e aí a gente vive de uma forma lá, contra a vontade e os propósitos de Deus. Nisso nós estamos escandalizando, mas de uma forma que você afasta as pessoas de Deus. Não como os judeus se escandalizavam de Cristo, no rigor da sua mensagem, na forma como ele perdoava. Os judeus se escandalizavam porque Cristo curava no sábado, porque perdoava os pecados. Mas nós podemos ser religiosos da nossa época, escandalizando o mundo, quando não lidamos bem com as finanças, principalmente na igreja local, como um líder religioso, ou então como um irmão, como a gente trata as pessoas, o nosso linguajar. E aí é o escândalo que afasta as pessoas de Deus. O escândalo de Cristo é do sacrifício. Jesus escandalizava seus discípulos quando ele dizia: eu estou a caminho da morte. E aí Pedro chama Jesus de lado e fala assim: não, Senhor, vem cá. Deus acabou de me dar uma revelação que o Senhor é o Cristo, e eu vou te dizer uma coisa agora. Porque foi logo em seguida disso, né? Jesus elogiou Pedro, aí, vem cá, o Senhor não vai para a cruz, não. Longe de ti isso, não vamos deixar que isso aconteça, vamos te defender. Agora Pedro, que acabava de ser elogiado por Jesus, Jesus dá um chega para lá e diga: para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas espirituais, você está tentando a Cristo a não ir para a cruz, porque Pedro tinha ficado escandalizado com isso, abriu o coração para o diabo falar através da vida dele. Jesus escandalizava os discípulos no caminho para a cruz, quando ele não se defende diante dos governantes, quando ele não ataca de volta os soldados, quando ele restaura a orelha de um soldado, quando ele, mesmo angustiado, ele não desiste da vontade de Deus. E aquilo é um escândalo. É um escândalo na sua vida quando você cumpre os propósitos de Deus, quando isso não é lucrativo para você, quando isso te dá mais trabalho, quando para isso você tem que se humilhar, você tem que pedir perdão ou perdoar alguém. É um escândalo para o mundo de hoje quando você escolhe fazer a vontade de Deus em detrimento da sua. E aí fica uma escolha na nossa vida, no que nós devemos, no que nós queremos escandalizar as pessoas. Não é raro assim uma pessoa que se converte, às vezes, enfrentar alguma coisa na família, né? Quando a família vê que você já não se comporta mais como antes, não vai naqueles lugares, muda o linguajar, talvez receba até críticas em relação a isso, mas aí é um escândalo do amor de Deus. É onde você está expressando a sua mudança de vida, uma nova criatura. E há pessoas que fizeram todo esse percurso, a família começou a ver a mudança da vida do convertido, anos mais tarde, cansado de caminhar no Evangelho, ou tentado pelas muitas opções desse mundo de Netflix que nós temos hoje. Nós, depois de algumas décadas no Evangelho, podemos esmurecer, desanimar e começar a largar de mão o rigor da nossa fé, a nossa disciplina espiritual, nossa vida devocional. Aí falar: eu tenho um passado assim na igreja tão gostoso, né? Histórias tão boas, hoje eu estou mais ou menos. E aí, alguém que viu a sua mudança lá atrás, viu teu comportamento, viu teu caráter consolidado, agora está vendo o seu caráter indo ladeira abaixo. O seu compromisso com a igreja local indo ladeira abaixo. O seu relacionamento com as Escrituras, ele se esvaindo. E aí a gente está andando em marcha ré, escandalizando por subir numa cruz, por fazer o bem quando queriam proibir que o bem fosse feito,
por amar até aqueles que perseguiam ele e orar, dizer, Pai, perdoa, eles nem sabem o que estão fazendo, estão aqui me crucificando. 2 Coríntios, capítulo 5, abram comigo, por favor, 2 Coríntios 5, a partir do verso 14. Segundo aos Coríntios 5,14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Verso 16, de modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Verso 19, pula por favor. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, esse é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse é um texto falando da obra de Cristo na cruz, aquele que escandalizou os gregos e os judeus da sua época com seu comportamento, com seu sacrifício, em caminhar, em se esvaziar da sua glória, e não caminhar para a riqueza, mas esvaziar da sua riqueza. O Cristo escandalizou na sua época. Só que o convite aqui, em 2 Coríntios 5, diz que essa é uma obra que você continua. É uma obra em que nós já não devemos viver para nós mesmos, para nosso próprio querer, para nossa própria vontade, mas nós buscamos a vontade de Deus para a gente. E aqui dá um alerta sobre a nossa expectativa. Ela pode ser esvaziada nessa noite, em que a expectativa muitas vezes fica em o que Deus pode me favorecer, como Deus pode cooperar nos meus planos, como Deus pode me ajudar, como Deus pode, através do Evangelho, me tornar um sucesso, me tornar a melhor versão de mim mesmo. Mas agora você tem uma mensagem do Evangelho que é não a tua vontade, não os teus propósitos, mas você encontrar os propósitos de Deus. Você encontrar o querer de Deus para a tua vida, porque há também uma expectativa do Senhor a seu respeito, que é que você seja um cooperador dEle, que é que você seja um embaixador dEle. Aquele que continua enviando a mensagem de Cristo. Agora, o Senhor conta que vocês saiam por aí escandalizando, não com o pecado, não com a imoralidade, não com a decepção, não com a ladeira abaixo do Evangelho, mas com o seu comportamento amoroso, o seu comportamento em que você é o primeiro a se dedicar, o primeiro a perdoar, o primeiro a reconciliar, é aquele que não vende um perdão caro, é aquele que ama rapidamente, que perdoa rapidamente, que se dispõe a cumprir a vontade de Deus com agilidade, que está disposto a conhecer o Senhor. E nisso você vai escandalizar muita gente, que esperava você pagar o mal com o mal e você não vai pagar, que esperava você destratar de volta, perseguir de volta, e você não vai fazer dessa maneira. Você vai refletir a Cristo. Hoje, quem tem que carregar a cruz somos cada um de nós. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor.
vai escandalizar o mundo aí com o brilho do amor de Cristo. Dentro dessa obra que a gente faz, né, contra o abuso religioso, a gente sabe que a gente tem que fazer um trabalho, às vezes, dobrado ou triplicado, porque os maus testemunhos eles estão tão em abundância. E, claro, a rede social vai divulgar coisas que são mais polêmicas, né? Então, coisas ruins acabam sendo propagadas, que é um bom tempo de você mostrar Cristo através da sua vida, de uma forma tremenda, incrível, de uma forma sacrificial. As pessoas querem ver Cristo através da sua vida, e o texto diz que nós somos esses embaixadores, e por amor a Cristo lhes suplicamos, por intermédio de cada um de vocês, a súplica vem de vocês, né? Vem de cada um de nós, os irmãos, reconciliem-se com Deus. Essa é uma mensagem, aqueles que estão levando a mensagem do Evangelho, para reconciliar as pessoas com Cristo. Mas nosso comportamento, a nossa expectativa, nosso relacionamento com a igreja local, nosso relacionamento com Deus, ele precisa de uns ajustes, que a natureza dos nossos dias, o jeito de ser atual, desse século presente, esse mundo das celebridades, esse mundo que tudo é um evento, tudo é um show, esse mundo do espetáculo, ele tende a levar a gente para um outro caminho. Nós temos que recalcular a rota e organizar nosso coração diante de Deus no Evangelho, para que você possa levar essa mensagem escandalosa, desse amor escandaloso de Deus, como diz aqui nosso tema, né? Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus, ser presenteado por Deus, receber de Deus a graça salvadora e ela ser em vão. Há uma súplica para isso, que as nossas igrejas, pelo menos no Brasil, nós estamos com um número crescente de evangélicos, está imenso número de evangélicos, não faltam denominações evangélicas, mas nós podemos ter um número crescente de irmãos recebendo a graça de Deus e ela sendo em vão. Eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação, e o apóstolo Paulo explica: digo-lhes que agora, esse é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse é o momento. Esse é o tempo em que nós temos que escandalizar com o amor de Cristo. Esse é o tempo favorável para a salvação. Não tem mais o que esperar. Quero convidar os irmãos do louvor, por favor. Não tem mais tempo para a gente elaborar. Esse é o tempo de você conhecer o Evangelho de uma forma profunda. Esse é o tempo de você moldar o teu comportamento para agradar a Deus. E as pessoas da sua família começarem a estranhar. As pessoas ao seu redor, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, começar a achar estranho, porque você agora está mudando. O seu jeito de ser está mudando, o seu comportamento está escandaloso, mas como está sacrificial. Ele está dedicado à oração, está dedicado a perdoar, está dedicado a ajudar as pessoas, está dedicado a descobrir a tua vocação e seguir firme na sua vocação. Como é frustrante você ter tido a revelação de um chamado de Deus para a tua vida, você caminhar por um tempo seguindo nele, depois você toma uma rota tão distante daquilo e fica só um sonho, fica só quem poderia ter sido bom, né? Eu poderia ter feito mais para Deus, eu poderia ter realizado os propósitos de Deus, mas aquilo ficou para trás. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé nesse momento, nós vamos adorar o Senhor e juntos orar, porque há um chamado de Deus para a gente nessa noite, sobre a nossa disponibilidade para vivermos dessa maneira, nesse escandaloso amor de Deus. Uma reflexão sobre não vivermos para nós mesmos,
Essa vida passa rapidinho, né? Estou com a minha turma aqui que a gente se conhece já há algumas décadas aí, parece que foi ontem. Que eu vi o pessoal adolescente, agora esses já tem filhos adolescentes. Olha o cara aqui, ó. Denunciando a nossa idade. A vida passa como um sopro. Você tem que construir mais do que tua aposentadoria. Eu sei que nós vamos aí comprar, vender, nós vamos mudar de local de onde moramos. Essas realizações assim, materiais, de profissão, são tão importantes também. Mas estamos falando sobre algo eterno aqui. Se preocupe com a sua aposentadoria, com a sua casa própria, mas se preocupe com a aposentadoria eterna. Se preocupe com a sua morada eterna. E o que você vai fazer com o seu relacionamento com Deus, a sua expectativa sobre Cristo, é o que vai contar muito para isso. Talvez você tenha que se reconciliar com os propósitos de Deus na sua vida. Tomar a rota. Você nunca abandonou o Senhor, mas você tem que tomar a rota adequada dos propósitos de Deus para você. Você ama o Senhor, mas talvez você deve estar pedindo muito ao Senhor os pães e os peixes, e os milagres e os sinais, e as palavras de sabedoria e de revelação. Mas agora o Senhor te chama para ser o embaixador dEle, para ser o cooperador, aquele que anuncia a mensagem, reconciliem-se com Deus. Vamos juntos adorar ao Senhor.